Muito boa tarde, estamos começando o programa Trocando Ideias Especial, já que todos sabem que o meu programa é terça-feira das 9 às 10 e hoje, uma deferência toda especial, nós temos duas entrevistas a fazer. A primeira já fiz com a deputada federal Maria do Rosário e agora tenho o prazer e a honra de estar aqui com a deputada federal Ieda Crucius, certo? Isso, perfeito. E ex-governadora também do nosso estado aqui no Rio Grande do Sul. O programa Trocando Ideias normalmente é patrocinado pelo Celso Cabeleireiro, que fica ali em Esteio, na rua Rio Grande 1841, e OAB de Sapucaia do Sul, do meu querido presidente Roger Edson Dornelles. A OAB de Sapucaia, que fica na rua Nossa Senhora da Conceição, 125, sala 110. Toda sexta, das 9 ao meio-dia, os conselheiros da ordem estão ali para atender as pessoas que têm dúvida, né, e alguma questão. Procure a ordem e procure um advogado, certo? Nós, graças a Deus, estamos num estado ainda que tem leis. Falhas ou não, democracia acima de tudo. Eu esqueci de falar isso antes. Democracia é bom. A pior democracia é melhor que a melhor ditadura. Não sei se tem melhor ditadura, mas... Ou quem sabe é menos cruel, né? Ou seja, há diversos níveis de consequências de você romper com a democracia ou nunca tê-la instalado. Então, ter sido sempre um Estado autoritário, um Estado totalitário. E as consequências, elas dependem muito do caráter desse Estado autoritário ou totalitário. Então, não há dúvida de que há ditaduras mais cruéis do que outras. Assim como há democracias melhores do que outras. Estou tendo o prazer de conversar com uma professora que está na política, mas é professora de formação. Eu tenho uma curiosidade, que eu estou tendo um prazer de conversar com a senhora, que foi governadora, e eu gostaria de saber o seguinte: o governador, a princípio, ele é que manda, ele que assina, tem um vice e pode dialogar com esse vice, tem os secretários estaduais, tá. O legislativo já é um trabalho assim mais em conjunto, que às vezes não adianta estar lá em Brasília há 20 anos, tem gente que não consegue aprovar nada, como disse o deputado Marcon e a sua colega de bancada Maria do Rosário, é muito difícil trabalhar em Brasília porque nem tudo é como deveria ser. Mas eu quero voltar ao seu mandato de governadora. É difícil governar o estado sem aquela pessoa que foi eleita contigo e fazendo oposição, que na época foi muito dividida essa história, algumas pessoas defendiam, outras pessoas lhe acusaram. Como é que foi esse período solitário, tendo que assumir tudo o que acontecia no estado, sendo que as pessoas não têm ideia da responsabilidade, que às vezes se quer fazer os projetos, se quer, como agora o Sartori com esses cortes, que para alguns parece que ele está sendo cruel, para outros estão dizendo que se ele não fizesse isso, o Estado quebraria. Gostaria de que a senhora falasse um pouquinho da sua experiência como governadora. Tá, e não apenas como registro histórico, Carlos. Então, eu tenho o maior prazer de estar aqui na Líder do Vale, porque o momento é um momento extremamente crítico. Ele é profundamente crítico e ele é crítico em todas as áreas, quer dizer, ele é horizontal e ele é verticalmente crítico, ele é profundo. E as pessoas todas estão vivenciando isso, e algumas com mais empenho, outras com menos interesse, se perguntando, mas como é que nós chegamos nessa? Como é que nós estamos vivendo uma crise desse tamanho? Mas quando eu decidi ser governadora, disputando um mandato eleitoral, e tive em 2006 a subida honra, como a gente diz, de ser eleita governadora do estado do Rio Grande do Sul, o momento também era crítico, não era um momento simples. O estado do Rio Grande do Sul, já no mês de dezembro de 2006, eu assumi em janeiro de 2007, ele vivia um período em que teve que aumentar impostos, senão não conseguia pagar salários, mas já em dezembro não ia conseguir pagar salários. O governo federal ajudou e mandou uma verba, que era, na verdade, da Secretaria da Educação, antecipou uma verba,
para a Secretaria da Educação para pagar salários. E depois eu tive que pagar essa conta, mas não foi só essa. De onde é que era a crise daquela época? Não tinha mais como pagar as contas. Bom, isso é uma indignidade para um estado do porte, da riqueza, da história do Rio Grande do Sul. E eu, com a minha formação de economista, com mais um grupo e mais o aprendizado que eu tive de 3 mandatos de deputada federal em Brasília, em 2006, e mais com um governo que também enfrentou uma crise e mudou o país, que foi o governo do PSDB, do governo Fernando Henrique, que foi eleito em 94, depois de um período crítico em que, por impeachment, saiu o Collor, e de 1993 a 1994, o vice assumiu o Itamar, mas o vice assumiu dando carta branca para que fizessem algo que ele queria que fosse feito. O maior crime que se faz contra a sociedade no campo da economia é deixar a inflação correr solta. Então ele disse, eu dou carta branca a uma equipe que me fizer um plano de combate à inflação, e aconteceu o plano real, e naquele período, então, é que eu decidi que eu ia para a política para valer. E eu ia para a política porque a Constituinte de 1988, quando nasceu o PSDB, o meu primeiro e único partido político, eu já não era menina, eu disse, olha, vale a pena mudar de vida. Vocês me conheciam porque eu era comunicadora de rádio, televisão, jornal, e professora, e ativista, mas eu disse, eu acho que desta vida que eu já tive a experiência, eu posso pegar essa experiência e colocar na política, que é uma coisa que alguns fazem depois de maduros, outros fazem muito jovens. Eu fiz depois de madura política partidária, política formal, política eleitoral. E aprendi muito nos dois governos do Fernando Henrique. Meus 2 mandatos primeiros de deputada federal foram exatamente os 2 governos do Fernando Henrique, e mais um 3º mandato de deputada federal, que foi no governo Lula I, que manteve toda a equipe econômica do governo Fernando Henrique. Então, nesses 12 anos, eu falei, mas como é que a gente está saindo do problema nacional e está entrando num problema tão grave lá no Rio Grande do Sul de não ter como pagar salários, né? Então, fiz essa campanha, ganhei em 2006 a eleição, já tendo um plano de governo escrito. Eu sabia perfeitamente que o meu problema era impedir que a dívida continuasse crescendo. A dívida é coisas que vêm lá do passado, que eu não tive, governo, seja estadual, federal, municipal, seja pessoa, eu não tive como pagar, tomei dinheiro emprestado. Algum dia eu tenho que pagar. E essa dívida estava impagável. Veja, nós estamos no momento em que a dívida é impagável, de novo. Eu estou dizendo lá para fazer o que nós fizemos com o governo do Estado. Então, a gente sabia onde queria chegar. E lá, desde o primeiro dia, fizemos um governo que botou as contas em ordem. Eu paguei as contas atrasadas de todo mundo, paguei as minhas próprias, as minhas como governadora, pagando as contas públicas em ordem, e ainda deixei dinheiro em caixa. Parece assim, milagre? É fácil fazer? Não, é dificílimo fazer. É tão difícil que logo em seguida estragaram o equilíbrio das contas públicas que eu coloquei, porque no meu período nós crescemos, os indicadores sociais todos melhoraram, eu paguei todas as dívidas do passado e pude, sem ajuda federal, porque era o governo Lula, ele não me deu nada. De 2007 a 2010 eu não consegui nada, mas não precisei. Porque a primeira coisa que eu fiz foi aumentar o capital do Banrisul. Como o Banrisul é do governo 80%, eu tive dinheiro em caixa para ir fazendo, voltar a fazer estradas, voltar a fazer pagamento de hospitais que estavam atrasados, pagamento de escolas que estavam atrasados, indicadores sociais piorando, precatório que ninguém pagava. Então não foi milagre, não. Se foi difícil, foi extremamente difícil, mas a gente sabia aonde queria estar. Então, o objetivo, e que eu estou contando para as pessoas que estão aqui, e que fazem também dívida, e que às vezes conseguem pagar, às vezes não conseguem, outros não gostam de fazer dívida, é que eu estabeleci que nos 4 anos eu ia gastar só o que eu arrecadava. Como tinha havido aumento de impostos, no meu governo os impostos baixaram. Então, eu tive menos ainda arrecadação para fazer o que eu queria fazer. Mas sabíamos como fazer. Cortamos onde não precisava, investíamos onde precisava, crescemos, tudo melhorou. E a coisa difícil foi, na verdade, no campo das ideias políticas.
porque nós tivemos, nesta sexta-feira, uma entrega de 576 máquinas para prefeitos. Eu fiz um governo municipalista. Tudo que eu fiz era através dos prefeitos. E é uma coisa enorme, nunca aconteceu 576 máquinas que os prefeitos precisam, porque estão também com uma arrecadação menor, a crise da recessão, a questão dos caminhoneiros. Então, entregamos numa grande festa, coisa que eu pude fazer várias vezes durante o nosso governo. Então, primeiro eu paguei as contas e comecei a tratar melhor o dinheiro público, né? E conseguimos fazer tudo o que precisávamos. Na parte política, ela foi muito difícil. Ela foi extremamente violenta e agressiva, porque hoje o que nós fizemos foi entregar máquinas da bancada gaúcha, com uma contrapartida do governo do Estado, de todos os partidos políticos. No meu tempo de governadora, porque eu era do PSDB, né, eu tive uma oposição violenta. E do governo federal não tive nada. Quando eu fiz, então, o crescimento de capital do Banrisul, eu fiz um caixa que eu fui gastando transparentemente, só para investimento. Estradas, precatórios, aquela coisa toda. Então, a parte política é a parte mais difícil, né? Eu, como fui municipalista, todos os programas do governo Ieda, do PSDB e dos seus aliados, eu mandava para todos os municípios. Eu não olhava qual era o partido, mas o mesmo não aconteceu comigo. Comigo, porque eu era governadora do PSDB, apesar de ter a responsabilidade de governar para todos, né? O governo federal, atendendo os pedidos da oposição local do Rio Grande do Sul, né, me negou tudo que eu pedia. Mas porque eu tratei bem o dinheiro público, eu larguei o Pires, aquele que todo mundo diz que o Estado vai de Pires, as prefeituras vão de Pires em Brasília e voltavam com o Pires vazio. Eu já deixei o Pires lá. Eu não levei o Pires, né? Eu simplesmente disse, nós vamos fazer o que a riqueza do Rio Grande do Sul me permite fazer. E foi tudo, não faltou para nada. Não faltou para a escola, não faltou para o hospital, não faltou para nada. Então, a gente sabendo, como dizem, né, no ditado de sempre, né, para quem sabe por onde sopra o vento, né, o rumo ele faz na direção em que o vento sopra a favor. E foi isso que nós fizemos. Mas é claro que politicamente foi muito, muito difícil, não foi fácil, não. Mas é que a senhora tem essa formação, né? Então, como professora há muitos anos, já entrou sabendo que não era fácil. Sim, não me iludi. Mas a falta do vice, até que ponto foi só politicamente que lhe atrapalhou ou teve dentro do próprio governo algumas retaliações? Não, olha, na verdade, não fui eu que escolhi esse vice. O que aconteceu? Faz parte da conjuntura. Não. No dia da nossa convenção, que nós fizemos em conjunto a convenção dos 3 partidos políticos, que eram pequenininhos no Rio Grande do Sul, era o PSDB, naquele tempo o PFL, ele era do PFL, e o PPS. Era a mesma coligação do Fernando Henrique. E no dia da nossa convenção, deu-se um golpe de tal maneira a que o PPS se retirou. O meu vice era do PPS. Ele não ia ser do PFL. Ia ser PSDB, PPS. E aí, no dia da convenção, alguém do PFL deu um golpe. E o PPS se retirou. Eu tomei 10 dias para trazer o PPS de volta, mas no dia da convenção você tem que botar o nome de um vice. E aí, como era PSDB, PFL, me colocaram o nome de uma pessoa com quem eu nunca tinha convivido. Ele caiu de paraquedas. Quando eu trouxe o PPS de volta, eu quis fazer a troca, porque é possível durante um certo período. E devolver o Paulo Feijó, que era o candidato a Senado, ao Senado. Mas aí realmente não houve esse acerto e me puseram no colo um filho que não era meu. Não fui eu que escolhi. Mas tudo bem, vamos trabalhar, vamos fazer, até ver que o problema era muito mais grave. O problema do vice, que acabou caindo de paraquedas ali, foi muito mais grave. No que me prejudicou? Além do desgaste, via mídia, porque ele se associou a todos os inimigos do governo, ele me deu problemas já durante a campanha. Eu não pude fazer
aquilo que me permitiria trazer com mais facilidade ainda projetos bons para o Rio Grande do Sul. Eu não podia sair do Rio Grande do Sul, porque na única vez que eu saí, ele pretendeu levar para a Assembleia um projeto que desmontava o equilíbrio fiscal. Era uma concessão que não tinha correspondente em receita. Ele ia dar dinheiro e não tinha receita para pagar. A partir daí, o projeto não andou. E eu, então, apenas não pude ir para o Japão, onde eu ia buscar, mas trouxe do Japão o mesmo projeto, sem precisar ir lá. Quando eu pude sair, fui para a Holanda, trouxe a questão do plano diretor dos rios e dos portos, do fluvial aqui para o Rio Grande do Sul. Então, para mim, pessoalmente, eu fui muito sacrificada, mas não deixei que isso fosse levado para o governo, ou governar, o realizar projetos, né? Então, ele atrapalhou profundamente, era com as gravações que ele fazia, com as coisas que ele, por exemplo, a primeira coisa que fez quando nós tomamos posse em 2007 foi me trazer uma denúncia contra o Banrisul, na porta da minha casa. Eu disse, porta da minha casa, não. Você registre no setor de registros do Piratini esta denúncia. Eu não recebo nada pessoalmente, eu sou uma pessoa pública e um governo é feito de porta de entrada, secretarias, procuradorias. E aí eu abri uma sindicância. Primeiro mês de governo. E na sindicância se provou que era um dossiê falso. Falei, bom, aí é difícil, né, se lidar com um vice. Então vamos governar eu por mim. E com uma equipe que era um 7-1. Nós estamos na Copa do Mundo outra vez, né? Equipe de 7-1 foi lá quando, na Copa do Mundo de 2014, o Brasil favorito como seleção que ia ganhar a Copa do Mundo no Brasil, fez um jogo com a Alemanha, que tinha um time formado de base, com meninos que tinham vindo, e de repente começou o jogo e era 1, 2, 3, 4, 5. A Alemanha podia ter dado uma surra no Brasil de quantos gols quisesse. E acabou sendo 7-1. Este é um número que passou a significar a vergonha, né? De um lado. Mas, de outro lado, um timão. Então, eu tive um time 7-1. Então, os meus secretários foram secretários de um time vencedor, dedicados, tudo que você pode imaginar. Então, nós pudemos fazer um excelente governo, mas continuo a dizer, a começar pelo vice, o custo pessoal foi muito alto. Governador, acho que o 7-1 pior é nós estarmos à beira de um outro campeonato mundial e as obras no Brasil que eram para a nossa Copa não estão concluídas. O 7-1 do Brasil dentro de campo, para mim, e eu adoro futebol, mas para mim eu acho que se confunde o Brasil, a pátria de chuteira, não. É um time disputando um campeonato. Nós temos coisas tão mais importantes. Tem, mas para aquele governo federal, a Copa do Mundo foi uma oportunidade de ser uma potência para todo mundo, a partir do futebol. Foi a partir do futebol. E depois o que a gente viu, esta roubalheira sem fim. Esta corrupção desenfreada. Né? Então, quando a gente está falando do 7-1, a gente está falando de um time de um país onde isso não é permitido. Por isso que eu digo que a minha equipe foi do 7-1. A gente usa a imagem do futebol para falar de outras coisas. A pátria de chuteira não existe mais. Isso daí foi lá no passado do Nelson Rodrigues que usou essa expressão. Né? O Brasil é uma pátria de chuteiras. E nós, voltando à Copa do Mundo, você pode ver, e quem está nos vendo e ouvindo, de que não tem mais aquela paixão, aquele amor que foi marqueteiro, né? Marqueteiramente trazido como se aquilo fosse o Brasil potência, que faz não sei quantos estádios e arenas. Não vou nem falar na Olimpíada que está estourando agora também. Né? 2 anos depois, uma Olimpíada. Ele conseguiu, o governo federal do PT, conseguiu trazer a Copa do Mundo 2014, a Olimpíada 2016, um escândalo. E é isso que o Brasil de hoje não aceita mais. O Brasil de hoje
quer a disciplina no uso dos gastos públicos. Né? No nosso caso, quem sabe pensaram que fosse fácil. Né? A população escolheu outro governo que desmanchou todo o equilíbrio, sabe? Implodiu a casa do dinheiro público, seja pela corrupção, seja pela incapacidade de gastar naquilo que é preciso, atendendo bem a uma população, principalmente a que mais precisa. E a senhora lembra o que aconteceu no dia do jogo, 3 horas antes? Desse 7-1? É. Não, do que você se lembra? Eu acho que a coisa mais importante, caiu metade do viaduto matando 2 pessoas. E aí ninguém fala. Foi no mesmo dia? Foi Do no dia 7-1? do jogo. Olha! Porque o viaduto não tinha ficado pronto. Aí caiu em cima de um ônibus e matou 2 pessoas. Lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais. Mas eu não esqueço não disso. Não lembrava disso. Ah, mas eu não esqueço. Bom, essas coisas passam a ser simbólicas, né? Eu te trouxe até, porque a minha experiência é uma experiência assim, eu era... É que eu estou falando isso, que nós estamos numa eleição importantíssima, com a corrupção, com essa história. E agora só se fala em Neymar, em Copa do Mundo, em Tite. Não tem o mesmo pique. Espero que o pessoal assista a Copa do Mundo como um espetáculo, mas não se deixe de se ligar que em outubro nós temos uma eleição. Eu acho que a Copa do Mundo e futebol, você vê, se você vai para canais abertos ou canais fechados, de cabo, de antena, você vê o número de canais de esporte. O esporte motiva a educação, você tem que dar esporte desde a pré-escola. O esporte, se você tem uma quadra, ela muda a escola e ela muda a região da escola. Ela traz uma forma de convívio saudável entre os alunos. Ela é motivadora do que a gente diz que existe uma educação integral, é mente sã em corpo são, mente e espírito. Ele não podia ter sido tão enlameado como foi pela corrupção de 2014, por causa da Copa e da Olimpíada. Mas foi. Tá? Eu acho que se aprende com isso. E então, é muito bom que a gente tenha a Copa do Mundo transmitida por não sei quantos canais. Tem o álbum de figurinha, você vê que é uma febre. Né? É porque o esporte, ele realmente ele emociona, ele motiva e ele é uma indústria. Ele é uma indústria. Mas eu acho que ninguém mais cai nessa de que a pátria tem a base nas chuteiras ou que aquilo vai nos salvar da imagem triste que o Brasil passou a ter, principalmente agora, como um país da violência, um país dos assassinatos. O Atlas de Violência, publicado essa semana, é de doer. Quer dizer, nós temos uma taxa nacional de 34 por 100 mil de assassinatos, de mortes violentas. São Paulo tem 8 por 100 mil, é uma taxa internacionalmente reconhecida. Mas no norte e no nordeste, a coisa pegou um nível tal que você tem municípios, Fortaleza, Manaus, norte e nordeste, foi para 60 mortes por 100 mil, 50 mortes por 100 mil, quando aceitável é até 10. E de onde é que vem esse crescimento da violência? Então eu te trouxe, o que a gente aprovou como deputada, agora em maio, um sistema único de segurança pública. Está aqui o texto inteiro. Não aparece, porque o que aparece é escândalo, o que aparece é gravação, o que aparece é roubalheira, mas assim como o SUS, bem ou mal, em alguns lugares melhor, em outros lugares pior, ele está em cada município. Nós queremos que a segurança pública esteja em cada município, que o combate à violência seja em cada município. Então, eu estou te trazendo uma publicação que eu fiz a partir da Câmara, que a gente pode publicar separadas, com a história do que eu fiz o ano passado, que eu fiz uma frente parlamentar de prevenção da violência com deputados e senadores, e inscrevi um plano nacional decenal de prevenção à violência. Mas quem tem que fazer isso são os governos. E ele tem que começar do federal, porque ele que cuida da fronteira onde entra armas e droga. Né? O governo federal, assim como o SUS, ele vem lá de cima, ele tem um orçamento aprovado anualmente para ações que batem lá no município. Com a experiência que a gente tem do SUS e do SUAS, que o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social,
Então, a gente finalmente aprovou um sistema que se tornou prioridade. Se o ano passado eu fiz, não era prioridade explícita da nação, era um sofrimento, uma dor e um pedido da nação a que segurança pública fosse prioridade, lá no ano passado. Neste ano, é prioridade, com a intervenção federal no Rio de Janeiro, 2018, por isso que o texto é 2018, Brasil 2018, prioridade na segurança pública, e a separação entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. E aí eu quero dizer que isso eu tenho desde sempre, né? O governo do Estado ele é responsável, monopolista pela segurança pública. Não consegue mais ser monopolista, porque todo mundo está tendo que ter segurança privada. Né? Então, o que eu fiz quando eu me instalei no governo em 2007? Eu fiz uma reforma de secretarias em que eu separei da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, eu fiz Secretaria da Justiça dei para o Fernando Schiller, que tem muita gente aqui na região que conhece. Ele foi meu secretário dos direitos. Eu dei prioridade a respeitar os direitos, direito ao consumidor, negócio das multas, direito de jovens, velhos, crianças. Então eu fiz uma Secretaria da Justiça separada e criei uma Secretaria da Segurança Pública com o Coronel Mendes na cabeça da operação de rua. Não é que o governo federal, 2018, faz a mesma coisa, 10 anos depois. Ou seja, tem que separar uma coisa da outra, tem que priorizar para uma sociedade que pensa em ter os seus direitos reconhecidos e financiados, uma secretaria, agora é um ministério. E para aqueles que não aguentam mais o crescimento da violência, uma Secretaria de Segurança Pública, hoje, um ministério. Então, eu fico muito feliz, te trouxe, para você ver o pouquinho que eu fiz, que em um ano a gente é capaz de fazer pouco, mas eu posso te dizer que é uma enormidade o que a gente faz, e o SUSP, para você ver que é um sistema parecido com o SUS. Te trouxe também um livrinho do que eu fiz em 2017, a gente tem que prestar contas, está disponível nas minhas redes oficiais, está disponível para quem quiser receber, é só ir até o meu gabinete, pedir lá por e-mail, por cartinha, por telefonema. Lerei com o maior prazer. E te trouxe uma outra coisa que eu fiz no ano passado, porque a tua pergunta é essa. Futebol, eleição. Olha, eu te trouxe uma celebração que eu fiz do Plano Real, que nasceu em plena instabilidade, lá no tempo do Itamar. Eu fui ministra do Itamar, em 1993, 1994. Me candidatei a deputada federal, fui eleita, a primeira mulher a ser eleita na história, eu, a Esther Grossi e a de Santana do Livramento. E eu celebrei. Aqui você vai ter, e se o pessoal quiser também, eu tenho, com fotografias. Por que foram contra o Plano Real? O PT foi contra o Plano Real. Por que no Plano Real as fotografias... Enfim, eu tenho aqui a celebração. O Plano Real é de 1994, certo? Então, em 2017, a gente completou mais um aniversário. Eu te trouxe para olhar o passado, que ele está conosco no presente. Por que deu o impeachment? Mais um, da Dilma. Porque as conquistas do Plano Real, que nasceu em 1994 e exigiam reformas constitucionais, muitas das quais a gente fez, uma delas é acabar com o monopólio das telecomunicações, então todo mundo hoje tem celular, senão não teria. Tudo que vai para a mão do Estado, que se corrompe, não chega no serviço público que a população quer. Então, quando deu 2014, espera um pouquinho, a taxa de inflação estava baixinha. Aquela corrupção desenfreada. O povo nas ruas desde 2013 chega de corrupção. Aí em 2014 a taxa de inflação foi para 10%. Eu sei que vocês não se lembram disso. Hoje ela é menos de 3%. Só que, a partir daí, ela só cresceria. Então, os desmandos do governo Dilma na aula de economia, me permitam dizer, porque eu falava e continuo falando, é dizer assim, eu quero segurar a inflação. Então, congela o preço dos combustíveis. Olha como nós estamos pagando hoje. Congelou? A festa vai acabar? Qual é o preço dos combustíveis? Quando você congela a paulada, todo congelamento dá problemas. Ela congelou também a energia.
O que deu depois? Sabe, basicamente o impeachment foi porque a casa estava caindo. E todas as conquistas de um plano real, que lá em 2014 já tinha 20 anos, elas iriam por água abaixo. E então, a gente que é responsável não pode deixar a casa cair sabendo que tem alternativa. Nem é a melhor, mas é alternativa. Bom, o impeachment vem, o vírus se assume, ele não consegue ser um Itamar, mas a inflação voltou a cair, a taxa de juros é a menor da história, a taxa de inflação é uma das menores da história, tem dinheiro em caixa das exportações, o agronegócio vai muito bem, obrigado, né? Então, sabe, agora está na eleição, na hora da população dizer o que quer. E tem aí um monte de candidatos, mas a coisa está muito confusa. Porque, de novo, as coisas boas não aparecem e continua a ser um escândalo atrás do outro, até escândalos, alguns dos quais bem fabricados, né? Dossiês falsos, né? Bastou alguém botar a cara dizendo sou candidato, já vem, enfim, uma falsa delação, um dossiê falso, ou uma verdadeira delação, um dossiê verdadeiro, mas não adianta. A Copa do Mundo, ela é um intervalo. E neste intervalo, que agora começa a semana que vem, nós temos uma Copa do Mundo muito rápida lá da Rússia. Depois disso, é eleição. Então, daqui até lá, não é porque a gente esquece o futebol é tudo. Não, ela é uma janela. Nem sei, enfim, quem vão ser os times, quem é que vai ganhar. O nosso tá bom. Mas nem por causa disso agora a gente diz, nós somos os melhores do mundo. Que é isso? Acabou. Um pouquinho mais de humildade. Os outros, como é o caso da Alemanha de 2014, fez escolinha de futebol em todas as cidades, planejou, né? E veio aqui e nos deu uma surra, né? Então, a gente que faça em todas as áreas, do esporte inclusive, um planejamento com base na realidade e não matar os preços a porrete e depois, na hora de consertar, é essa bagunça, essa crise que a gente está vivendo hoje. E a Alemanha perdeu 2 guerras, o Japão teve 2 cidades explodidas por bomba atômica. E olha aí, como é que... Tem 2 perguntas ali. Olá, boa tarde. Gostaria de saber como fazer para recuperar o Estado, já que seu partido está juntamente com o governo. Rafael de Canoas. Gostaria de saber por que a senhora implantou as escolas de latas. Sou Alex de Sapucaia. Alex, onde é que estão as escolas de lata? Quando eu era governadora, tinha uma que, na verdade, era um container, por isso deram o nome de escola de lata, porque a escola pegou fogo. Se pegou fogo, nós colocamos a escola lá em Caxias do Sul e outra aqui em Porto Alegre, com um container com ar-condicionado, com banheiro, com copa, com cozinha. Aí, surpresa, Alex. A escola de Caxias tirou o primeiro lugar numa avaliação de matemática na 5ª série, nacional. Então, a escola é o professor, a professora, os alunos e a condição de ensino. A escola aqui de Porto Alegre, eu imediatamente comecei a construir de novo em tijolo do lado, com acessibilidade, com tudo. Então, essa coisa de escola de lata, esquece, tá? Você está me lembrando de uma coisa que a população, além de não saber o que é, né? Ela não tem nem lembrança disso. Quando tiver a lembrança, ela vai saber que é aquilo que eu fiz na Expo Inter, como governadora. A gente tem que ir atrás das coisas novas como elas aparecem. Então, o Ministério Público, ele disse assim, olha, os tratadores não podem dormir junto com os bichos. Você tem que construir, assim, 3 meses antes, você tem que construir alojamento. O que eu fiz? Eu peguei a empresa que faz em material de container, o material de container é isolado, tá? Fizemos em 3 meses, na véspera da Expo Inter abrir, com ar-condicionado, com copa, com banheiro, com cama, e até que os tratadores não queriam ir, porque eles querem ficar junto dos bichos. Né? Então esquece desse troço de lata que puseram na tua cabeça, uma coisa que você precisa tirar, porque ela te envenena, essa coisa. Tá? Então, são
enormes containers com tudo que era preciso e cujo trabalho feito da direção da escola ganhou prêmio. Então, esquece. Coisa boa se a gente pegasse essas vilas e favelas onde não tem saneamento, não tem nada, e pudesse, enquanto constrói com cimento, como a gente diz, tijolo e cimento, faz uma cidade ao lado, uma vila ao lado, com containers. Os Estados Unidos está cheio disso. Aí, quando ficar pronto, troca de volta. Vai usar aqueles containers em outras coisas. Gente, saiam dessa. Né? Essa coisa daí de escola de lata, quando eu entrei, tinha. Eu consegui construir várias delas, apesar de quando eu entrei não ter dinheiro. Depois eu deixei um monte de dinheiro que o governo seguinte torrou. Governadora, 3 mandatos como deputada federal, depois como governadora, tinha, como dizem, a caneta na mão, que decidia, né, em tese, volta para mais um mandato como deputada, sendo suplente lá do nosso Marquesan, que se elegendo prefeito da capital, a senhora assume. Esteve aqui já o seu colega de bancada, o Dionísio Marcon, numa entrevista belíssima, que disse o seguinte: deputado federal é muito solitário. Em Brasília tem mais gente para atrapalhar do que gente para ajudar. É uma imagem que deprecia Brasília em primeiro lugar e o Congresso Nacional em segundo lugar. E até parece... Mas hoje em dia o retrato de Brasília, a corrupção, tudo. O que aparece eu estou te trazendo um outro. Nós aprovamos, porque a prioridade passou a ser segurança pública, nós concentramos uma série de projetos de lei que estavam dormindo na gaveta, relativos à segurança pública. Eu, por exemplo, relatei um. O que eu relatei? Eu relatei um projeto de lei em que o mundo contemporâneo, o mundo do dia de hoje, traz crimes novos. Então, você não está tipificado no Código Penal o crime, por exemplo, da internet via celular. E a internet via celular, enfim, ela tem sido um veículo para praticar crimes de ódio. Crimes de ódio. Então, sabe-se lá por algum, alguém resolveu publicar para as redes, que são do mundo inteiro, uma vez você bota na rede, é o mundo inteiro que vê, fotografias depreciativas ou mentirosas ou impróprias de uma pessoa que essa pessoa quer afetar. E vai lá, daqui a pouquinho, feminicídio, que é um tipo novo de crime. Gente, esse nome é novo. Você mata porque ela é mulher e eu sou dono dela. Então, eu mato porque ela é mulher e eu sou dona dela. Mulher eu posso matar. Esse é o feminicídio. Então, eu relatei um dos projetos que diz o seguinte: olha, incluo na capacidade de investigação de crimes de internet contra a mulher a Polícia Federal. Não tinha. Esse foi um projeto. Nós aprovamos uns 20 projetos que mexem com a tua vida, ouvinte, que mexem com a tua vida, quem está nos vendo pela televisão. Isso sai? Não. Isso não sai. Na mídia vai sair escândalo 1, 2, 3, a mulher que morreu por feminicídio, né? O lixo que não se trata e causa doenças. Então, o Congresso Nacional, ele é a casa... Se vocês acompanham o Congresso Nacional, porque tem TV Câmara, Rádio Câmara, as comissões do meio ambiente, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Finanças, Comissão de Transportes, as comissões trabalham o tempo todo. Fazem audiências públicas, vem gente do Brasil inteiro falar do tema que aquela comissão está discutindo. A taxa de juros está muito alta, chama as autoridades para explicarem por que a taxa de juros está alta. Não é só aquilo que vocês leem no jornal ou que sai nos escândalos da telinha. Trabalha-se muito em Brasília. Quem quer trabalhar? Trabalha-se muito em Brasília. Também ali em Brasília, obviamente, no Congresso Nacional, tem gente para defender interesses econômicos, né? Interesses espúrios, interesses que a gente... Tem de tudo, como tem de tudo aqui do lado. Né? Tem de tudo no Congresso Nacional.
Então, o trabalho do Congresso Nacional é um trabalho difícil, em primeiro lugar, porque não é reconhecido. A reforma tributária, desde o primeiro mandato do Collor, se discute, e agora se fez uma reforma previdenciária e trabalhista rapidamente, e a tributária vai ficando, e todo presidente que chega reclama. Aí vão fazendo remendos tributários, mas nós precisamos de uma reforma tributária. Isso não lhe deixa angustiada, já que a senhora está no 4º mandato e praticamente já pegou todo esse processo? Nos 3 mandatos anteriores e nesse 4º, eu digo, eu quero a reforma tributária. Tá? Se você fica malhando em ferro frio, dando murro em ponta de faca, qualquer dessas expressões que a gente usa, não, é porque, por exemplo, greve dos caminhoneiros. O que aconteceu? Tiraram um tributo. E a nossa reforma tributária está pronta. O deputado Rauli do Paraná, ele já fez 200 palestras no Brasil inteiro dizendo: tem que mudar o sistema de tributos. Quem sabe uma crise como essa traga o que a gente está vendo. O que nós estamos vendo? Primeira reforma é a tributária. Então, até o atual Congresso Nacional colocou isso. Como tem uma intervenção lá no Rio de Janeiro, a gente não pode analisar PECs. Porque é, na verdade, proposta de emenda à Constituição. Reforma tributária tem que mexer com a Constituição. Porque, por exemplo, no lugar de CMS, PIS, PASEP, é um imposto só chamado IVA, Imposto de Valor Adicionado. E vamos reduzir de 25 impostos para 5. Está pronto. Quem sabe uma crise ajude a que isso vire realmente uma prioridade que ande. Por exemplo, o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança, que estava pronto. Né? O plano decenal para segurança pública e prevenção da violência, que já está começando a ser feito, estava pronto. Precisou a crise da segurança pública do Rio de Janeiro para andar. Andou. Quem sabe essa crise vai fazer... Mas eu não desanimo, não. Ou seja, eu acho que... Por isso que eu te digo, eu já cheguei para a política e para a deputada federal madura. Eu queria fazer o que eu estou fazendo. Eu me sinto realizada toda vez que a gente consegue conquistar coisas. Né? Sabendo que os problemas são tão imensos que não depende do Congresso Nacional, depende do governo e depende do judiciário. A nossa república é feita de executivo, governo, legislativo e judiciário. Agora, não botem a responsabilidade só no executivo das coisas que têm que ser feitas. Também não botem só no Congresso Nacional. Né? Olha o quanto o judiciário anda fazendo de bem e o quanto ele anda errando. Então, nós temos que ter, na verdade... E lançamos um manifesto terça-feira da semana passada lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E esse manifesto diz assim: estamos em eleição, ou pré-eleição. Nós temos que ver com os possíveis candidatos a presidente, que na convenção ainda não aconteceu para ninguém, compromissos com um quadro mínimo de reformas e compromissos com um comportamento que combate a corrupção, e compromissos com educação, papapá. Então, nós lançamos isso, está lá no meu site também, e o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos chamar cada um, porque é suprapartidário esse manifesto, nós queremos chamar cada candidato e ver no que ele se compromissa, mas não é como balela. É tão grave a situação atual que quem se compromissar sabe, se ele não cumprir do primeiro dia de governo em diante, é outro que não vai governar. É essa a questão importante do Congresso Nacional. É fazer uma carta de compromissos que vai se levar para a eleição, vota quem quer e quem quiser, mas quem firmar esse compromisso vai ter que cumprir, porque ele está chancelado para cumprir uma reforma tributária. O povo escolheu ele porque ele se compromissou. Se ele não fizer, é outro que vai cair. Deputada, tá bom? Vou lhe fazer a última pergunta. Tá. Faltam 10 minutos. Tá. Sabe por quê? Daqui a pouquinho toca o sino. Né? É a hora da Ave Maria. Então a gente tem que sair às 6 da tarde. É mesmo. A minha última pergunta é a seguinte. É porque a senhora foi governadora, a gente tem que falar um pouco do Estado e um pouco de Brasília. Temos uma eleição para governador, que teoricamente administra os estados, administra os estados, com tudo que sobrar do governo federal, das migalhas que vem do governo federal. Um presidente
para fazer as diretrizes de todo um Brasil. E aí você tem junto deputados estaduais, que são importantíssimos para os governadores, e os deputados federais e os senadores, que teoricamente vão fazer a votação das leis maiores. Só que se discute muito quem vai ser o presidente, debates, isso e aquilo, para governador também. E os deputados estaduais, senadores, o senador até que são um número menor, mas os estaduais e os federais meio que passa batido na eleição, porque cada um tem 15 segundos para falar naquele horário que tu não sabe, que não esclarece nada. E aí cai nessa história de que temos 531 deputados em Brasília, corrupção, só tem bandido e tal. E a reclamação da população é o seguinte: a gente não sabe o que faz um deputado estadual, a gente não sabe o que faz um deputado federal. E, para mim, dentro do contexto da política, são engrenagens importantíssimas. Sem elas, a gente não sai dessa crise. A crise é política. Mas é tratado como uma eleição secundária e não é. Mas vê bem. Nós lançamos aquele manifesto que eu te disse, tá? Também está disponível lá. Quem quiser saber, são 17 itens. A gente vai procurar cada candidato, é suprapartidário, e vamos ver o que o candidato acha daquele programa mínimo para o país sair da crise, né? Em todas as áreas. Não é educação, saúde, é ética. Enfim, temos ali propostas. Terça-feira agora, cansados também de esperar isso, vocês sabem que eu fui a governadora que fez o déficit zero. O que é o déficit zero? Com menos impostos arrecadados, porque reduziram os impostos quando eu entrei, eu fiz com que muito mais fosse feito. Porque eu fiz a primeira reunião com os secretários, eles já sabiam, sentei todos os secretários e disse assim: não tem dinheiro para pagar servidor. Então, a primeira coisa, cada um de vocês tem o orçamento da tua secretaria, Secretaria da Saúde. Você tem 50 projetos lá. Orçamento para isso, orçamento... Você vai cortar 20%. E você vai, então, olhar no teu orçamento aonde você vai fazer o corte. Daqui a uma semana a gente volta. Todos os secretários levaram, assim, vai cortar 20% de gasto de custeio. Custeio, máquina. Quando eles voltaram, eles disseram: olha, eu me surpreendi. Tem projetos aqui que têm orçamento, digamos, área da saúde. São projetos que nasceram há 28 anos atrás e que não são importantes. Então eu vou cortar esse projeto inteiro, porque ele está aí só na pinguela. Ele está aí, a quinta marcha na descida. Ninguém quis tirar. O orçamento da Secretaria de Saúde, que foi o exemplo que eu dei, foi cortado 20% e foi feito muito mais em saúde. Foi assim no meio ambiente, criei a Secretaria da Irrigação, né? Então, nós cansamos, nós, bancada do PSDB, porque o manifesto é suprapartidário. Tem gente do partido que assinou. Não tem, a oposição não assina. E tem terça-feira agora, acompanhem, nós vamos lançar, a bancada do PSDB, um programa de corte de despesas no Congresso Nacional. Aonde vamos cortar? 20% no custeio. Eu fiz isso, outros fizeram, e, na verdade, está gastando no que não precisa. Por exemplo, que tem de cargo de confiança lá no Congresso. Os deputados e senadores e seus gabinetes custam 22% do orçamento da Câmara, que é de 5 bi. Nós queremos vir para 4. Se possível, menos ainda. Sobra 1 bi, né? Onde nós vamos cortar? Nós vamos cortar um senador por estado. Por que tem 3? É inclusive uma fonte de corrupção. Você bota um suplente que tem grana, né? Nos Estados Unidos são 2 por estado. Então nós estamos propondo 2 por estado. Só aí já corta, mas corta daqueles 22%, né, que são os nossos gabinetes. Mas só que quando corta dos nossos gabinetes, vai cortar os milhares de cargos de confiança que vão sendo criados a cada pouco no Congresso Nacional. Nós queremos cortar isso. O efeito cascata. Vamos cortar o número de deputados. Estamos propondo cortar o número de deputados. O número de deputados que caibam nas cadeiras, porque você sabe que tem menos cadeira do que deputado.
Vamos cortar? E aí são 10 itens de cortes. Como tem 10 ministérios, construído 9 de cada lado, tem 18 e chegou a ter 42. Onde que vai botar os ministérios? E os cargos de confiança, e os móveis, e a luz elétrica, e os cartão corporativo, e as despesas disso. Então, aguardem. Então, nós vamos fazer. Nós queremos cortar na nossa carne. Se eu estou cortando o número de deputados, pode ser que eu seja uma que não vote. Só que isso daí, claro, nós vamos apanhar de tudo que é lado. De dentro do Congresso Nacional. Mas estamos dando um exemplo, porque eu quero a mesma coisa no Ministério Público, a mesma coisa no Tribunal de Justiça, a mesma coisa nas câmaras de vereadores, a mesma coisa nas Assembleias Legislativas. Olha a vergonha, Carlos. E para terminar, enquanto nós estamos vivendo essa crise de desabastecimento e essa loucurada que ninguém sabe qual deva ser o preço do petróleo, qual deva ser o preço da energia, né, pagando o passado, tudo bem. Aí São Paulo aumenta o teto. A Assembleia Legislativa aumenta o teto do funcionalismo. Aí a Câmara de Vereadores, não sei de onde, aumentou agora o subsídio dos vereadores. Aí, porque sobrou dinheiro no Vale Alimentação do Judiciário, eles aumentaram o Vale Alimentação do Judiciário no Rio de Janeiro. Não tem como pagar aposentado. Então, nós temos que fazer primeiro a nossa parte, e aí eu te digo, ao contrário do que o deputado Marcon disse, que está no Congresso Nacional uma esperança de que tudo que se faz além do Congresso Nacional, que é tudo isso que vocês viram, que a gente seja capaz de modificar, propondo um corte na nossa própria carne. É isso que nós estamos fazendo. Tocou o sino. 4 minutos. Mas vai ser difícil, porque eu acho que... mas o povo vai nos ajudar. Se o povo for para a rua... Isso. Ali lhe pergunta uma coisa, governadora. Nada contra. Se reúne milhares de pessoas para assistir o Rock in Rio, para assistir uma partida de futebol, o pessoal do LGBT com as paradas livres, que eu acho que é importantíssimo você defender o direito. Isso. A opção, a orientação de cada pessoa é da pessoa e você não pode julgar a pessoa por causa disso, cada um sabe de si. A Marcha para Jesus, os evangelhos colocam o pessoal na rua, a Igreja Católica, o Papa veio, botou várias pessoas na rua, aí quando tem que fazer uma greve geral, ou pelo menos apagar a luz 2 minutos da sua casa... Aí o povo não faz, porque na hora da novela eu não vou pagar minha luz, na hora do jogo não vou. Então o povo não participa. O povo brasileiro é muito solidário em campanhas para ajudar instituições, mas não é participativo. Porque eu penso assim, eu não, por exemplo, eu não vou lá na reunião hoje, nada, eu solto na minha rua, porque o meu vizinho, o Gelsinho, vai. Deixa ele ir, depois ele me conta. Reunião de condomínio é a mesma coisa, tem 52 casas no condomínio onde eu moro, vai 4, 5, a gente põe a mão pro céu. Por quê? Porque os 4 ou 5 vão decidir e depois que decidir eu pago. Esse é o retrato do Brasil. O Brasil é solidário e não é participativo. Mas veja, a luta continua, como é a velha toada, né? Nós avançamos em muitas coisas. Porque o povo foi para as ruas pedindo as diretas já e elas não vieram. Mas não desistiram naquela época. Não, mas enfim, como o Tancredo morreu e o Tancredo prometeu uma constituinte, foi feita a constituinte. E mesmo necessitando de modificações, ao contrário do que no passado, a Constituição aprovada em 88 é a mesma até hoje. Por que ela é a mesma? Porque ela estabeleceu uma organização de direitos e deveres, contrabalançada, tudo bem, mas é porque pela primeira vez a gente vive um Estado de Direito. Ali se criou o sistema judiciário como ele é hoje, ali se criou os direitos individuais da pessoa, criou-se os direitos coletivos, né? Então, nós avançamos muito, nós temos uma Carta Magna, tá? Em que nós avançamos? Nossa, o que nós avançamos? Tá lá, todo mundo tem direito de fazer o que quiser nas redes sociais, entende? É só ter o celular ali, bota o que quiser, exagera, agride, faz, mas é um direito conquistado. A gente, enfim, a gente avançou em muitos campos. Só que a crise está mostrando que precisa avançar em outros campos. E quando precisou avançar, o povo foi para as ruas.
foi lá em 84 nas diretas já, foi em 2013. Em 2013 o povo foi para as ruas convocando-se pelas redes sociais. Aí vieram uns black bloc lá e resolveram aproveitar e quebrar e fazer baderna e tudo mais. Mas o povo vai para as ruas, o povo apaga a lâmpada, o povo faz quando o motivo é um motivo no qual ele se sinta parte, mesmo que ele seja um em milhões. Ele vai. O meu problema em relação ao tempo atual é que as coisas estão sendo colocadas como se todo mundo fosse igual e todo mundo fosse ruim, como se nada, deixa eu cuidar da minha vida e não eu quero ver novela. Mas o problema é o seguinte, a tua arma é o teu voto. E eu estou olhando a coisa como ela está, eu acho que o número de abstenções, o número de voto em branco, o número de voto nulo, vai crescer muito este ano. Então, uma arma do povo, que é o seu voto, não vai ser utilizada uma arma de mudança, né? Não vai ser utilizada com muito vigor. Então, isso que você está dizendo do comportamento dentro de casa, individual, eu também levo para o lado do comportamento político. Exemplo, fizeram uma eleição no Tocantins. O governador foi apiado e fizeram uma eleição agora, domingo anterior, para um governo de 4 meses. Aí o que o povo fez? 50% não foi. Eu não vou votar em governo de 4 meses, mas é um indicador. Se ele tivesse votado num governo de 4 meses, ele estaria se preparando para votar em outubro num governo de 4 anos. Né? Então, a luta continua nesse sentido. O teu programa, o que a gente faz no veículo de comunicação, eu tenho... É que dizem assim, por que se aguenta isso? É porque eu acredito que na vida da gente, né, é só pegar as mulheres que são cabeça de casal, jornada dupla, jornada tripla, né, vendo os filhos com mais ou menos oportunidades, elas vão à luta. Se elas vão à luta, é porque se a gente não for à luta, o que é de ruim vai tomar conta. O lado escuro da força, como é naquela série lá enfim, o lado escuro da força toma conta, porque eles estão aqui para pegar para si mesmo, né? Então vamos à luta, sim. Governadora, o Megué tocou o sino. Atingimos o tempo. Em letra maior eu consegui ler. Tá ótimo. Então, um prazer ter estado, Carlos, contigo, aqui na nossa Líder do Vale, sempre às ordens. Eu vim para cá porque eu estava aqui do lado em Esteio, na entrega das 576 máquinas aos municípios, junto com a bancada toda, veio o ministro, veio o deputado federal, deputado estadual, veio o prefeito, veio... Né? Então, eu estou sempre às ordens. Agora que eu sei o endereço, quando eu estiver passando por aqui, eu vou pedir para falar com vocês, para responder as perguntas, porque a gente tem como política que prestar contas. Eu quero continuar prestando. Foi um privilégio ter conversado com a senhora, que foi governadora, deputada estadual federal de 4 mandatos. É sempre esclarecedor a gente conversar e saber um pouco da política nacional. E eu acho que a TV Líder do Vale hoje realizou 2 programas trocando ideias especial, primeiro com a deputada federal Maria do Rosário, do PT, e agora com a deputada federal do PSDB, Ieda Crucius. Então, eu acho muito importante uma TV web como a nossa, de Sapucaia, para todo mundo ter recebido hoje 2 deputadas de partidos diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, que é defender o nosso Rio Grande perante o Brasil. Hoje participaram do evento aqui no Parque de Exposições, distribuindo máquinas aí para vários municípios, que é um direito de todo prefeito. Nesse sistema nosso democrático, a TV Líder do Vale não tem nenhum partido, e atendemos aqui hoje o pedido de 2 deputadas federais de partidos opostos, mas que eu tenho certeza, e 2 professoras. Então eu tive o prazer de conversar com a professora, que eu acho que é o meu maior volta título. Vai voltar a dar aula depois? Vai para esse 5º mandato? Não. Eu vou buscar o 5º mandato, sim, porque eu sempre, em todas as eleições, coloco o meu nome à disposição dos eleitores. Se eles quiserem alguém em quem votar, eu coloco o meu nome dizendo para que eu quero. O que eu já fiz e para que eu quero.
Mas deixa eu dizer que sim, a líder do Vale não tem partido. Quando a gente entra aqui, para quem não conhece, tem 2 banquinhos. Eles te convidam para sentar. Um banquinho é do Inter, outro do Grêmio. Então, realmente, eu vejo que não tem nem time e nem partido, mas permite a cada um escolher aonde é que quer manifestar a sua torcida e o seu trabalho. Eu quero só te agradecer e a líder do Vale pela oportunidade. Governadora, eu que me sinto honrado de ter conversado com a senhora, como ex-governadora que fez um trabalho dentro do possível, o que a senhora estabeleceu, apesar de todas as dificuldades. E eu lhe digo uma coisa, eu, pessoalmente, eu posso não concordar com a opinião de uma terceira pessoa, mas jamais vou deixar que essa pessoa não tenha o direito de falar. Muito bem, parabéns. Estamos encerrando o Trocando Ideias especial com a governadora e ex-governadora, mas governadora Ieda Cruz e deputada federal pelo PSDB do Rio Grande do Sul. Agradeço a confiança do Claudemiro Alemão de ter me dado essa incumbência hoje, sexta-feira, dia 8 de junho, de ter feito esses 2 bate-papos. Entrevista é uma coisa chata, né? Um bate-papo sabendo um pouco mais da política nacional e estadual. Agradeço a todos e continue acompanhando os programas aí da nossa TV Líder do Vale, que é o canal do YouTube. Muito obrigado pela atenção e voltamos aí com o nosso programa às terças-feiras, das 9 às 10, ou numa edição especial, quando tivermos alguém de Brasília, alguma autoridade que se predispõe a vir aqui em Sapucaia, na nossa TV Líder do Vale. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.